alunos do nono ano, eu sou a professora Julie. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 27. Nós vamos continuar estudando os produtos notáveis, nossa segunda aula sobre produtos notáveis hoje. Então, nosso objetivo hoje vai ser o mesmo da última aula, claro, né? Vamos compreender geométrica e algebricamente os principais casos de produtos notáveis, o quadrado da soma de dois termos, que foi o que nós vimos na última aula, o quadrado da diferença de dois termos, que é o que nós vamos ver hoje, e o produto da soma pela diferença de dois termos, que vai ser a nossa próxima aula, aula número 3, sobre produtos notáveis, certo? Os materiais da aula de hoje você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para fazer as anotações importantes e lápis e borracha para resolver os exercícios, certo? Então vamos iniciar com o quadrado da diferença de dois termos, certo? Vamos considerar essa expressão ali, x menos y ao quadrado, que representa então o quadrado da diferença de dois termos e vamos desenvolvê-la algebricamente. Mas observe ali, quadrado da diferença de dois termos, por quê? Eu tenho a diferença de dois termos, ou seja, uma quantia de menos, né, x menos y, ao quadrado, por isso que é o quadrado da diferença, certo? Vamos utilizar então aqui a definição de potência para resolver. X menos y ao quadrado, a gente sabe que é x menos y vezes x menos y, certo? Então, a gente pode ter agora x ao quadrado vezes, menos xy mais y ao quadrado. Isso veio do quê? Da multiplicação de x vezes x, x ao quadrado, e da multiplicação de x vezes menos y, ou seja, menos xy. Eu tenho menos y vezes x, menos xy, menos y vezes menos y vai me dar mais y ao quadrado, porque menos vezes menos me dá mais, certo? Observando aqui, nós temos dois termos semelhantes, xy, xy. Os dois têm o mesmo sinal, então eu vou somar e manter o sinal, ou seja, eu vou ter x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, certo? Este vai ser o nosso quadrado da diferença de dois termos, ok? Resolvendo algebricamente, a gente chega então nessa igualdade aqui. X menos y ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, certo? A gente também chama essa expressão aqui de trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque ela é também o quadrado perfeito de x menos y, certo? E é um trinômio porque ele tem três partes aqui, tranquilo? Vamos ver então a representação geométrica desse produto notável. Vamos considerar aqui então dois segmentos de medidas x e y com x maior do que y. Por que x tem que ser maior do que y? A gente vai trabalhar aqui com uma diminuição, diminuição não existe, com uma subtração, certo? Uma continha de menos. E para eu poder fazer uma continha de menos e que eu não tenha um resultado negativo, eu preciso garantir que um dos valores vai ser maior do que o outro, certo? Então, eu estou garantindo que x é maior do que y, certo? Vamos calcular, então, a área do quadrado, cujo lado mede x menos y. Como que a gente vai fazer isso? Tenho a medida x, tenho a medida y, certo? Observando o quadrado aqui, a gente tem que este quadradinho que está aqui, esse roxinho, é o quadrado x menos y. O quadrado maior, ele tem tamanho y, certo? Perdão, x, ele tem tamanho x. Tem tamanho x, aqui é x menos y e esse pedacinho que sobrou é o y, ok? Mesma coisa nesse lado, se é um quadrado, todos os lados vão ser iguais, mas observe. Tamanho x, aqui é x menos y, então se é x menos y, o que sobra aqui nessa área rachurada ali vai ser o y, ok? Então, eu tenho que esta largurinha aqui é y, portanto, eu tenho um quadrado, aqui y ao quadrado, e tenho um retângulo que é y, que multiplica x menos y, e outro retângulo que é y, que multiplica x menos y. Por quê? Ele está fazendo y vezes x menos y, ou seja, a área desse retângulo ali, ok? O quadrado, então, vai ter essa medida x menos y, vai ter a área expressa pelo quê? A área vai ser expressa por x menos y ao quadrado. A gente sabe que a área de um quadrado é seu lado ao quadrado. Se o lado desse quadrado roxinho é x menos y, vai ser x menos y ao quadrado. A gente pode também representar dessa maneira aqui,
fazendo a área do quadrado maior, ou seja, a área desse quadrado aqui que tem lado x, x ao quadrado, né, a área dele, menos essas partes rachuradas aqui, ou seja, esse retângulo e o quadrado menor ali, y ao quadrado. Por isso que a gente vai ter x ao quadrado, que representa a área do quadrado maior ali, menos y vezes x menos y, que é a área de um dos retângulos, menos y vezes x menos y, que é a área do outro retângulo, menos y ao quadrado, que é a área do quadrado menor ali, certo? A gente pode representar dessa maneira e resolvendo essa equaçãozinha aqui, a gente vai ter x ao quadrado menos xy, daqui dessa multiplicação, y vezes x menos xy, y menos y mais y ao quadrado, menos y vezes x menos xy, menos y vezes menos y, mais y ao quadrado, menos y ao quadrado do quadradinho pequeno lá, certo? A prof já colocou de cor diferente aqui os nossos termos semelhantes, então a gente tem x ao quadrado, eu tenho esse termo semelhante com este, vai ficar menos 2xy, e eu consigo simplificar esses últimos aqui, porque eu tenho mais y ao quadrado menos y ao quadrado, daria 0, sobra somente este y ao quadrado aqui, certo? Então, geometricamente, a gente também mostrou que x menos y ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, certo? Tanto algébrica como geometricamente, foi demonstrado, então, que x menos y ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Então, nós temos quadrado da diferença de dois termos, né? É igual ao quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, como a gente tinha no quadrado da soma, a gente tinha uma regrinha que a gente podia utilizar na hora de resolver, aqui a gente também vai ter uma regrinha. Que regrinha vai ser essa? Essa daqui, que eu recomendo que vocês copiem no caderno de vocês, de preferência lá na contracapa do caderno, para ficar fácil de achar na hora de fazer os exercícios. Se não quiser, vocês podem copiar só no caderno, mas faz ali de caneta colorida, passa um marca-texto. É importante que vocês tenham essa parte bem destacada no caderno de vocês, tá? O quadrado da diferença de dois termos, ele é igual ao quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, qual que é a diferença deste aqui que nós estamos estudando agora, do quadrado da diferença para o quadrado da soma? Uma única diferença, o sinal, certo? E é só o primeiro sinal ali, na verdade o segundo, né? Quadrado do primeiro termo, mesma coisa. Aqui que muda. Quando eu falo do quadrado da soma, eu tenho mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo. Quando eu falo do quadrado da diferença, eu tenho menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, certo? Mais o quadrado do segundo termo, ok? Vamos aplicar isso então num exercício. Primeiro vamos resolver esse exercício utilizando a forma algébrica normal. Então eu tenho aqui 3a menos 4b ao quadrado, eu sei que isso é 3a menos 4b vezes 3a menos 4b. Eu multiplico 3a pelos dois termos, né, usando a distributiva ou o famoso chuveirinho, e eu multiplico 4b também pelos dois termos ali da minha multiplicação. Aí eu vou ter então 3a vezes 3a, 3a ao quadrado. 3a vezes menos 4b, menos 12ab. 4b negativo vezes 3a, menos 12ab também. Menos 4b vezes menos 4b vai me dar mais 4b ao quadrado, certo? Quando eu resolvo esse quadrado, eu não posso esquecer de resolver os números também. Então, é 3a ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, 9a ao quadrado, a ao quadrado. 9a ao quadrado, dois termos aqui, sinais iguais, eu somo e mantenho o mesmo sinal. Então, menos 24ab. E por último, eu tenho 4b ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, 16b ao quadrado de b ao quadrado, certo? Não é difícil de resolver dessa maneira, certo? Mas eu posso utilizar a minha regrinha. E a minha regrinha diz o quê? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo,
mais o quadrado do segundo. Ou seja, eu vou ter 3a ao quadrado menos 2 vezes 3a, que é o primeiro termo, vezes 4b, que é o segundo termo, mais 4b ao quadrado, certo? Aqui o sinal não vem junto, o sinal já está estabelecido pela regrinha, tá? A regrinha já me estabelece que o sinal é negativo aqui, tá certo? 3a ao quadrado a gente sabe que é 9a ao quadrado, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, a vezes b, ab, menos 24ab, mais 4b ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, b ao quadrado, certo? Então, aqui nós chegamos na mesma resposta, porque os dois jeitos estão certos para você resolver, você pode escolher qual dos dois você quer, mas você vai chegar no resultado final, tá certo? Vamos fazer mais um exemplo, então, aqui está a nossa regrinha, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui a gente tem, então, a ao cubo menos xy ao quadrado, vamos resolver pela regrinha, quadrado do primeiro, quadrado de a ao cubo, menos 2 vezes o primeiro, a ao cubo, vezes xy, o segundo termo, mais xy ao quadrado, ou seja, o segundo termo ao quadrado, tá certo? Resolvendo isso, potência de potência eu tenho multiplicação dos expoentes, por isso que eu vou ter a na sexta, menos 2a ao cubo xy, mais x quadrado y ao quadrado. Eu preciso elevar ao quadrado os dois termos ali, tá, gente? O x e o y, ok? Por isso que fica x quadrado, y quadrado, tá certo? Vamos resolver esse daqui no quadro, utilizando a forma algébrica normal? Então, eu vou ter a ao cubo menos xy, que multiplica a ao cubo menos xy, certo? Essa multiplicação aqui, vamos utilizar, então, chuveirinho, a ao cubo vezes a ao cubo. Quando eu multiplico potências de mesma base, eu somo os expoentes. Então, 3 mais 3 vai me dar a na sexta, certo? A na sexta vezes menos, a ao cubo vezes menos xy vai me dar menos a ao cubo xy. Menos xy vezes a ao cubo, mesma coisa, menos a ao cubo xy. Faz diferença, vou até escrever ao contrário, faz diferença se eu escrever assim, gente, olha só, xy ao cubo? Não faz diferença, é a mesma coisa, só tem que tomar cuidado, verificar se o expoente é no A, se os expoentes estão iguais, mas se for tudo igualzinho e eu só trocar a ordem, não faz diferença nenhuma, tá? Ordem dos fatores não altera o produto, então eu posso escrever em qualquer ordem, na hora de juntar eu posso sim, porque eles são sim termos semelhantes, certo? E por fim, menos com menos vai dar mais, xy vezes xy, x ao quadrado, y ao quadrado, certo? Eu tenho, então, a minha resposta, termos semelhantes aqui, com sinais iguais, vou somar os dois, então eu vou ter a na sexta menos, eu tenho 2a ao cubo xy, mais x ao quadrado, y ao quadrado. Os dois jeitos de resolver estão certos, vocês podem escolher qual dos dois métodos vocês querem usar. Eu já falei na última aula, repito hoje novamente. Se você não se sente confiante usando a regrinha, não use. Use a resolução normal que vocês já estão acostumadíssimos a fazer. Se vocês tentarem fazer pela regrinha sem saber o que vocês estão fazendo, vocês vão fazer errado. Agora, professora, entendi a regrinha, muito fácil, adorei usar. Pode fazer, façam a regrinha, utilizem, é muito mais rápido, é muito mais prático. Mas não adianta você fazer uma coisa rápida e fazer errada. Para que vai fazer então? Faz o mais demorado, mas acerta, pelo menos você acertou a questão. Agora, se vocês tentarem sempre pelo método mais fácil e não conseguirem acertar, de que adianta, gente? Façam pelo que vocês se sentirem mais confiantes. Não façam pelo que é mais fácil, façam pelo que vocês entenderam melhor. O que você entendeu, o que você sabe fazer, você faz e tira 10, certo? Então você faz e acerta. Usem esse que vocês confiarem mais. A prof, claro que eu prefiro utilizar a regrinha, eu acho muito mais simples. Mas eu já estou trabalhando com isso há muito tempo, então a prof já sabe fazer bastante tempo. Vocês têm o direito e conseguem escolher qual método vocês preferem usar, a não ser que na questão esteja escrito qual deles deve ser usado, tá? Aí vocês têm que tomar cuidado. Por isso que é bom aprender os dois jeitos de fazer, certo?
Espero vocês na nossa próxima aula para a gente continuar estudando sobre produtos notáveis, né? Falta o terceiro tipo de produto notável para a gente estudar. Não esqueçam de fazer os exercícios, de rever o conteúdo e eu vejo vocês então na nossa próxima aula.